Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu estou aqui na igreja, aproveitando esse momento de oração, de intercessão pelas vidas, pelos irmãos. Deus martirizou em meu coração uma palavra para estar deixando aqui no canal para os irmãos. Desde já eu te peço que esteja compartilhando, esteja se inscrevendo, você que não foi inscrito, deixando o seu like, para que possamos alcançar mais vidas. Constantemente eu falo isso aqui e Deus sabe da intenção do meu coração, irmãos. O nosso objetivo não é status, não é fama, não é holofortes. O nosso objetivo aqui no canal é estar ajudando alguém a estar se aproximando de Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm entrado em contato comigo, que têm pedido ajuda em oração, espiritualidade. E eu louvo a Deus pela vida de muitos que estão se levantando espiritualmente, que esse canal tem sido bênção de Deus para a sua vida e para a sua casa. O texto bíblico a qual Deus queimou em meu coração se encontra em Lucas, capítulo 5, e ao versículo de número 10, que diz: de igual modo também a Tiago, João, filho de Zebedeu, que é companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, fique comigo nesse vídeo até o final, porque tem algo de Deus muito forte aqui para a sua vida. Eu só queria dar um recadinho para os irmãos. Muitos irmãos têm falado comigo para poder regravar meu testemunho, e até eu falei para os irmãos que eu vou estar gravando meu testemunho. Só que o meu testemunho, irmãos, não é algo que a gente só chega aqui, grava um vídeo e posta, não. É algo que a gente tem que estar em oração, e Deus vai estar proporcionando tudo, e eu creio que em breve eu estarei aqui relatando meu testemunho, não em duas partes como o outro. Os irmãos sempre pedem: pastor, uma só parte fica bom, porque duas partes não é do mesmo jeito. Então eu vou estar aqui gravando em uma só parte, irmãos, tentando resumir tudo em 1h30, em 1h20, mais ou menos, trazendo aqui, relatando meu testemunho aqui no canal. Amém? Meus amados irmãos, esta palavra a qual Deus queimou e martirizou em meu coração, livro de Lucas, ao capítulo de número 5 e ao versículo 10 e 11, está relatando o contexto sobre a pesca maravilhosa. E eu queria falar um pouco do contexto, para que você possa entender porque eu li esses dois versículos, que se trata já dos últimos versículos do contexto. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus, ele escolheu o barco de Pedro. Jesus escolheu o barco de Pedro de propósito, para um propósito. Entenda isso aqui. Ele escolheu o barco de Pedro de propósito para um propósito. Veja bem que Pedro havia passado a noite toda pescando, não havia pescado nada, não havia pegado sequer um peixe. Diz a Bíblia que depois de uma noite cansativa, depois de uma noite de frustração, porque a maior decepção na vida de um ser humano é ele fracassar naquilo que ele é especialista. Pedro é especialista na pesca. Por quê, pastor? Porque a pesca aqui não é um atrativo para poder entreter Pedro. Aqui não se trata de uma pesca de descanso, aqui se trata do trabalho de Pedro. Pedro, ele vivia da pesca. Pedro era pescador. Ele trazia o mantimento para a sua casa, para a sua mesa, através dele pescar, vender e colocar mantimento em tua casa. Pedro, a pesca é um trabalho na vida
dele. E ele é especialista naquilo que ele faz, mas ele vai ter uma frustração depois de uma noite cansativa, de não pescar nada. E diz a Bíblia que Jesus escolheu o barco de Pedro, de Simão Pedro. Subindo ao barco de Pedro, a multidão estava em volta e começou a ouvir. Diz a Bíblia que a multidão apertava uns aos outros para poder ouvir a palavra. Essa multidão aqui, ela é diferente das demais multidão, porque sempre quando você vai ver no contexto bíblico, uma multidão, muitos estão ali por causa de um milagre, por causa daquilo que o Senhor pode proporcionar a ele, mas essa multidão aqui está por causa da palavra, está querendo ouvir a palavra, porque não adianta ter milagre e não ter palavra, não adianta ter revelação e não ter palavra, não adianta ter profecia e não ter ensinamento bíblico. Jesus sempre nos seus sermões, Jesus sempre vai estar trazendo ensinamento. Jesus está ensinando e a multidão está ali aglomerada, apertando para poder ouvir a palavra. Em nossos dias atuais, muitas multidões correm aonde tem um profeta que pode revelar isso, revelar aquilo, ou que está operando um milagre. Muitos hoje estão perdendo o interesse pela palavra de Deus, e a saber que a palavra de Deus é o maior milagre que a igreja, que a humanidade precisa, porque a palavra de Deus é a liberta. Jesus está trazendo a palavra, Jesus está pregando a palavra, e a multidão está ouvindo. Jesus, ele vai concluir a mensagem, e vai liberar uma palavra para Simão, que certamente está dentro do barco, dizendo: olha, Simão, volta lá, lança a rede no mar alto, lança a rede no mar alto. Jesus fala com Simão Pedro: volta e lança a rede no mar alto. Simão vai indagar com Jesus um questionamento, e vai dizer bem assim: mas Senhor, havemos nós trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, não apanhamos nada. Ele está cansado, ele está decepcionado, mas mesmo assim, com um pesar de uma noite cansativa, sobre a palavra de Jesus, ele vai voltar ao mar alto, ele vai obedecer, mesmo decepcionado, mesmo cansado, ele vai opinar a obedecer a voz de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele ouviu a palavra, ele estava lá ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, e a mensagem certamente estimulou a fé de Pedro, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A ausência de palavra, ausência de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem é movido ou quem é levado por qualquer vento de doutrina, irmãos, por qualquer vento de doutrina, não tem firmeza na presença de Deus. Mas quem é firmado na palavra, medita na palavra, estuda a palavra, alicerçado na palavra, ele vai ter uma fé inabalável, ele vai ter uma fé alicerçada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A ausência de palavra, ausência de fé e ausência de milagre, porque se não tiver fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Pedro volta, quando ele lança a rede está cheia. E por que Jesus manda Pedro lançar a rede numa alta, irmãos? Jesus poderia falar: Pedro, lança a rede aqui mesmo, porque eu já dei ordem aos peixes que venham até a sua rede, porque Jesus já tinha dado ordem aos peixes para poder vir até a rede, Pedro. Mas quando Jesus fala vai ao mar alto, ele está falando, sabe do que? Mar alto fala de profundidade. Anti-espiritualizando, está falando de intimidade, de aprofundamento na presença de Deus.
Ele está dizendo: não quero você pegando peixe aqui no raso, mas eu quero que você vá para o fundo, porque eu quero te dar grandes experiências, eu quero que você viva coisas profundas comigo, Pedro. Então Pedro, debaixo de uma obediência mediante a palavra, ele vai, lança a rede pesa. A Bíblia diz que vai chamar os teus companheiros para poder compartilhar com eles, para poder puxar a rede e botar no barco. Pedro vai compartilhar o que ele recebe com os teus companheiros. E aqui nós entendemos que o propósito da bênção de Deus não é somente para nós. Quando Deus abençoa nossas vidas, o propósito é da gente compartilhar o que Deus também faz em nossa vida. Se Deus me abençoa, e eu falo de uma forma em geral, eu tenho que compartilhar o que Deus fez na minha vida com as pessoas. Eu não posso ser egoísta em querer só para mim, em querer viver só para mim, em querer ter só para mim. Eu tenho que ter a concepção com o sentimento de estar compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Pedro vai compartilhar a bênção com aqueles que estão em sua volta. Simão, Pedro, ele entende e compreende o que muitos não entendem, o que muitos não compreendem. Quando ele volta para o barco, a multidão está em volta, e o que eu acho lindo é que Jesus opera tanto na vida de quem está dentro do barco, como na vida daqueles que estão fora do barco. Porque, pastor, a multidão que está fora do barco vai ver o milagre sendo realizado na vida de Pedro, e certamente Pedro é um reflexo, Pedro é um espelho para aqueles que estão do lado de fora, vendo o que Jesus faz na vida de quem está dentro do barco. Porque melhor do que estar do lado de fora é você viver grandes experiências com o Senhor. E olha só o que diz o texto bíblico. A Bíblia diz que Pedro, ele, quando Jesus se aproxima dele, fala: se ausenta de mim, porque sou homem pecador. A santidade de Jesus constrangeu o pecado de Pedro, porque Pedro ali foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Entenda uma coisa, irmão: quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ficar constrangido com os teus pecados, e mais você vai querer se purificar e se limpar. É por isso que uma pessoa, quando ela fala bem assim: eu oro muito, eu busco muito, eu temo muito, mas o estilo de vida dela é mundano, é pecaminoso, esta pessoa não teve um encontro com o Senhor ainda, esta pessoa não teve esse encontro de intimidade com o Senhor. Porque Pedro acaba de vivenciar um grande milagre, mas ele entende que a vida de santidade dele é maior do que o milagre que vem e que passa. Ele entende que a vida dele estar com o Senhor Jesus é mais do que qualquer milagre. Então tem gente que é movido pelo milagre. Não, Deus tem me abençoado, Deus tem me operado, mas o pecado desta pessoa não constrange ele. O milagre que Pedro recebe não vai fazer com que ele fale bem assim: olha, eu quero estar com o Senhor. Não, ele fala: se ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Ele se constrangeu com a santidade de Jesus, porque ele se aproximou dele, se constrangeu. E o que eu acho lindo, para poder concluir, chegar no final, é o que Jesus fala. Jesus fala no versículo 11, vou ler para os irmãos novamente, me acompanhem em casa, irmãos, em nome de Jesus. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que é companheiro de Simão, e disse Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. É o chamado de Jesus para Pedro e para os seus companheiros. Aí no versículo 11 nos quebra. O versículo 11 nos ensina o sentido do verdadeiro evangelho. No versículo 11 nos ensina o que é servir a Deus. Labrai de canto quebra na brasúbria. Eu sinto a graça de Deus, irmão, porque servir a Deus não é como muitos pensam, irmãos. Olha só o que diz o versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiu. E o seguiram. Ou seja, ele tinha um barco cheio de peixe, ele tinha um barco, ele tinha uma produção muito grande. Ele poderia dizer bem assim: eu vou vender peixe, eu vou compartilhar peixe, eu vou levar peixe para casa e eu vou viver bem. Mas quando Jesus fala
te farei pescador de homens, vem, me segue. E diz o texto, e eles deixaram tudo e o seguiram. Deixou o barco, deixou a rede, deixou os peixes, porque ele entendeu que o chamado de Jesus na vida dele é muito mais maior do que qualquer coisa nesta terra. Que o chamado de Jesus é muito mais maior do que qualquer coisa que esta terra poderia proporcionar a ele, porque o que a terra te proporciona é momentâneo, é passageiro, mas aquilo que o céu te proporciona é eterno, é para a vida toda. Ou seja, ele entendeu que o chamado de Jesus na vida dele está acima de qualquer coisa sobre esta terra. E outra coisa que ele entendeu, e deixou tudo e seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que ele viveu uma experiência grande com o Senhor Jesus. Ele entendeu que ele viveu um milagre grande com Jesus. Ele entendeu que ele viu a multiplicação, ele viu o agir, o operar do Senhor. Mas ele entendeu também que se ele abandonasse tudo e fosse com o Senhor, ele ia viver coisas muito mais maiores com Jesus. Porque Jesus é o dono do peixe, Jesus é o dono da terra, Jesus é o dono do mar. Ou seja, Pedro entendeu uma verdade aqui que muitos precisam entender, porque tem muita gente preso com as coisas desta terra, tem muita gente egocêntrico, que só pensa em si, só pensa em ter, só para você. Mas só o que diz o texto bíblico, e deixou tudo, porque ele entendeu, eu vou deixar o peixe para poder seguir o dono do peixe, eu vou deixar o barco para poder seguir o dono do barco, eu vou deixar o mar para poder seguir o dono do mar, eu vou deixar tudo o que eu vivi para poder viver coisas mais profundas, porque ele entendeu, se eu vivi o que eu vivi, jogando a rede, o tanto de peixe, no lugar do meu fracasso, eu vi a vitória. Então eu entendo que se eu seguir este homem que está me chamando, que é Jesus Cristo, eu vou viver coisas muito mais profundas do que eu já vivi. Ou seja, Deus está dizendo para alguém, através desta palavra, segue ao Senhor. Você pensa que já viveu coisas profundas, mas se você deixar aquilo que está te prendendo, te amarrando, você vai viver coisas mais profundas com o Senhor, você vai viver experiências mais profundas com Deus. Muitos estão apegados ao peixe, está apegado ao barco, está apegado à rede, está apegado ao mar que também tipifica este mundão e aí fora. Muitos estão apegados a essas coisas e está deixando de viver coisas profundas com Deus. E a palavra de Deus para alguém é: deixa o que está te impedindo de você viver profundidade com Deus. Simão Pedro entendeu que muitos não entendem. Ele entendeu perfeitamente. Ele entendeu que Jesus tinha coisa mais profunda para a vida dele. E a palavra para a sua vida é: se desprenda da rede, se desprenda do peixe, se desprenda do mar, porque Jesus tem coisas profundas para a sua vida. Que Deus te abençoe. A obediência de Pedro levou ele a viver coisas grandiosas. Se você contextualizar sobre a vida de Pedro, você vai ver que valeu a pena ele ter deixado rede, peixe, barco, mar, para poder fazer a vontade do Senhor. Que você possa receber força do céu para poder viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu sei que muitos vão dizer: o melhor de Deus é Jesus. Nós sabemos que o melhor de Deus já foi enviado para nossas vidas, que é Jesus. Mas nessa terra, Deus tem algo do céu para a sua vida, para a sua família, para o teu ministério. Mas se desprenda da rede, do mar, do peixe, do barco, que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Se você assistiu esse vídeo todo, compartilhe, deixe seu comentário aí do que você achou, em nome de Jesus. Amém?